Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais uma entrevista do século. Eu sou o Vitor Taveira, aqui diretamente do estúdio 42B. Essa entrevista e outros você pode acompanhar nos canais do Século Diário, no YouTube, Spotify, Google Podcast e também no séculodiario.com.br. Se você ainda não segue, segue a gente lá, curta, acompanhe, compartilhe e apoie a imprensa alternativa. O tema de hoje da nossa entrevista do século é mudanças climáticas, com uma pergunta central, que é se o Espírito Santo está preparado para esse desafio global. E aí, como convidados, temos aqui o José Marques Porto, que é cientista político e social e um estudioso do tema há mais de 30 anos, autodidata, como ele disse aqui, vem acompanhando muito essa questão e traz algumas situações bem alarmantes, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Obrigado pela presença. Queria que você comentasse um pouco para a gente começar aqui o que são essas mudanças climáticas. Foram chamadas antes de aquecimento global, né? Global warming. Depois vem se falando mais em mudanças climáticas, né? Que é um conceito mais amplo. Na verdade, agora a gente já está Já há tem outro alguns nome. anos em emergência climática. Emergência, exatamente. A ONU declarou no ano de 2020 que o planeta se encontrava em emergência climática, né? Nossa casa comum, né? O lugar onde 8 bilhões de habitantes vivem, né? E cada vez esse número aumenta mais, ele se encontra muito enfermo. Na verdade, hoje a gente não pode falar mais não só em mudanças climáticas, que a emergência climática, porque nós temos a convergência de três graves crises, né? Uma crise que é a crise econômica, que começou lá por 2007, 2008, com a quebra do Banco Lehman Brothers, e que até hoje não acabou, né? A gente acabou de ter mais um episódio grave agora no sistema financeiro mundial, com repercussões muito grandiosas em todo o planeta. Nós temos a crise climática, né? E a crise da biodiversidade, que é a capacidade de reprodução das espécies, cada vez ela é mais comprometida, porque, para que se tenha uma ideia, né, isso é muito importante se dizer, o dia da sobrecarga ele foi alcançado no dia 29 de junho. Cada ano vem reduzindo, né? Exatamente, quer dizer, desde o dia 29 de junho do ano de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022, o planeta consumiu os recursos que só estariam disponíveis a partir de 2023, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, nós temos praticamente 6 meses de consumo de água, ar, solo, não é? De 2023 já consumidos em 2022. Isso vem cada vez, como você pontuou, acontecendo cada ano mais cedo, né? As emissões de carbono nunca foram tão altas. Nunca foram tão altas. A gente só tem, antes que eu esqueça de falar isso, que é muito importante, e a mídia, que não é alternativa, não destaca isso, eu fico impressionado. A maioria das pessoas não sabe que nós estamos passando por essa situação. Nós alcançamos 420 partes por milhão de carbono. Pode parecer pouquinho, né? Em cada milhão você tem 420 partes. Só que isso, né, já fez com que o planeta se aquecesse 1,1 grau acima dos padrões pré-industriais, quer dizer, a partir de 1850. Pode parecer nada, mas cada fração de milésimo de grau significa muitos graus aqui na Terra, né? Quer dizer, de aquecimento, né? Porque quando você falava em aquecimento global, o que se remete a isso, a temperatura, que é uma questão fundamental, né, subindo, mas o que você observou também é que não é só isso, né, se amplia os extremos, né, você tem não só os extremos de temperatura, onde era mais frio fica mais frio, onde era mais quente fica mais quente, mas também uma série de incidentes, né, que a gente tem visto crescentes, mas as pessoas não conseguem, nem a mídia também talvez se interesse em relacionar, em entender tudo isso, né? As coisas ficam muito no nível da tragédia, a vontade de Deus, não é? E, na verdade, é bom tocar nesse assunto, Vitor, porque aí a gente pensa o seguinte, né? O que os cientistas dizem? Que as atividades humanas, não é? Que
a vida humana, o estilo de vida humana está mudando o clima na Terra. Aí eu gosto muito de pegar por aí, porque são todos os humanos que são responsáveis por a gente ter chegado a 420 partes por milhão de carbono, que é só um gás, é só um gás. Carbono é só um dos gases, é o principal, mas é só um dos gases de efeito estufa. Nós temos o metano, temos o óxido nitroso, né? Então temos nos outros gases que tem, por exemplo, o boi, ele arrota, né? O boi arrota, ele arrota metano. Aí se você pensar que só aqui no Brasil a gente tem mais boi do que habitante, né? E pensar no rebanho bovino da terra inteiro arrotando metano, porque não tem uma dieta adequada, porque a gente humano não tem uma dieta adequada, né? Eu falo como vegetariano, né? Que não come carnes, né? Enfim, não quero que todo mundo seja vegetariano, mas a gente tem que pensar, essa é o pouco que nós podemos fazer de questão individual, é nos regular no consumo, porque o restante depende de mudanças estruturais, porque, como eu falei para você, né? Quando eu nasci em 1960. Os gases começaram a ser medidos em 1957. Em 1972, nós temos o Protocolo de Estocolmo, que foi, né, um primeiro chamamento mundial dos líderes, né, que assinaram compromissos que iam reduzir as emissões de carbono, né? E aí eu comparo muito com a questão da propaganda de cigarro, porque durante 50 anos a indústria de cigarro soube que o seu produto fazia muito mal às pessoas, e no entanto eles faziam propaganda, né, do cara subindo lá em cima do morro, fumando um cigarro, conquistando a moça mais bonita, andando no carro mais bacana, fazendo a aventura mais legal e sempre fumando, né? E eu cresci, por exemplo, com essa coisa na cabeça, e acabei muito jovem fumando, né? Fumei até 33 anos, que certamente muito mal me fez, né? E vai fazer ainda, né? Enfim, então, assim, a indústria do petróleo, ela sabe que seus produtos são extremamente maléficos para a nossa casa comum, como eu falei. Que, né, quando a gente fala da Terra, a gente está falando da casa de 8 bilhões de pessoas, da única casa que 8 bilhões de pessoas têm. E aí, se a gente for ver, né, tem muitas teorias que indicam que a única saída, né, que se tem é o extermínio em massa das espécies. Os cientistas mais radicais, do Extinction Rebellion, por exemplo, pregam isso, né? E eu, sinceramente, não deixo de dar razão a eles não, pelo que a gente vê, porque todos os avisos possíveis, desde que eu nasci, já foram dados, né? Eu estou com 63 anos de idade, eu só vejo as emissões aumentarem, eu só vejo a temperatura da Terra subir, eu só vejo o mar cada vez mais, os oceanos cada vez mais aumentarem. Pode parecer nada, né? 10 centímetros em 100 anos, né? Mas as pessoas, por exemplo, não conseguem ver o perigo que nós corremos aqui em Vitória. Basta ter um evento climático aqui a 100, 200 quilômetros da nossa costa, que nós vamos ser impactados aqui, com certeza, mesmo que não chova uma gota. Que, aliás, eu costumo dizer, né, que é o meu maior temor, não é com relação à chuva aqui no Espírito Santo. Embora a gente tenha muitos eventos climáticos extremos de chuva que já trouxeram grande dor, muita perda, vidas humanas, né? Eu mesmo comecei minha carreira profissional na Prefeitura de Vitória, logo no início, atendendo o Morro do Macaco, que foi um evento climático extremo que a gente teve aqui em Vitória, né? Então, isso a gente já conhece, né, muito. Só que eu tenho muito medo do Espírito Santo se tornar um grande deserto. Eu acho que o clima do Espírito Santo vem cada vez mais se transformando numa espécie de entorno do semiárido e de semiárido. E por que isso? Por causa das mudanças climáticas, né? Porque cada vez mais aqui o clima vai ficando seco. Nós temos cada vez mais um número de dias com sol e cada vez menos um número de dias com chuva, né? Então, isso aí, se você for ver os números relativos ao Espírito Santo, né, essa tendência nós temos cada vez mais dias com sol, com temperatura alta, né? Então, se você pega os cálculos... Mas isso é provocado justamente pelo desmatamento? Provocado também pelas mudanças climáticas, né? Nós temos uma parte que é desmatamento, uma parte, né, que é natural,
é natural, né? Essa troca Quer dizer, assim, térmica. existem fatores locais de como o Espírito Santo vem lidando, as indústrias, o Sim, gado, tarará, a sim, agricultura, e esses fatores que nem a gente controla, né? Sim, eu Que costumo são dizer que toda globais. vez que eu falo do Espírito Santo, que isso aqui parece muito com a pequena China, Little China, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui, né, a Serra, né, considerado um município que tem a maior emissão per capita de gases de efeito estufa ligado ao setor metal mecânico. Porque a gente tem uma das poucas regiões metropolitanas do Brasil que é industrializada. Né? Então, é uma troça até que é um contrassenso. Mas as emissões aqui do setor industrial aqui no Brasil não são nem contabilizadas. Né? Mas nós, por incrível que pareça, se você fizer um balanço sério, você vai ver que relativas ao setor metal mecânico, a Serra, que fica com esse título, né, pela grande vitória toda, como se chama, o complexo siderúrgico, portuário siderúrgico de Tubarão, né? Ele está localizado entre Vitória e Serra, mas a fama fica toda com a Serra, do ponto de vista das emissões, né? Então, quer dizer, Vitória é considerado que tem um balanço positivo, né? E a Serra é que tem um balanço negativo, né? Porque, em tese, as séries estão lá, né? Mas, enfim, isso não importa, né? Tanto a poluição quanto os gases de efeito estufa não têm fronteira, né? Eles são planetários, é um problema do planeta. Mas que aqui no Espírito Santo, certamente, ele é agravado exatamente por causa dessas emissões, porque elas estão ligadas ao setor de energia, né? Nós temos tanto o complexo portuário de Tubarão, quanto a Samarco, quanto, né, a própria Suzano, né? Eles são grandes consumidores de energia, né? Então, né, a parte do consumo de energia, como a gente não tem. E até quando tem, viu? Fazendas eólicas, por exemplo, eu estava vendo um estudo hoje dos malefícios que elas causam nas populações lá do Nordeste do Brasil. Tem sido um problema grande, né? Exatamente, porque não foi feito um estudo de impacto ambiental sério, um estudo de impacto ambiental que levasse em consideração as pessoas, né? E a própria biodiversidade porque da caatinga. demanda um grande território. E demandar um grande território significa grandes impactos Exato. ambientais e sociais. Pelo que eu li, inclusive, né, eu não sou um especialista nessa área, mas que o potencial eólico do Espírito Santo ele é offshore, né? Quer dizer, ele está no oceano, né? Que teriam que ser instaladas as fazendas eólicas no oceano e essa energia ser transmitida para cá, para a costa, né? Enfim, não conheço a fundo esse tema, né? Mas é o que eu li, né? O Atlas Eólico do Espírito Santo. E falando em offshore, o Espírito Santo tem como menina dos olhos aí dos últimos anos a expansão petrolífera, né? Que é uma questão, né? Mais impactos socioambientais para o Estado e a produção de mais poluentes, né? Por incrível que pareça, é um dos setores que mais recebe recursos públicos no mundo. No mundo, não é só aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Rússia, na China e aqui no Brasil é muito dinheiro público, bilhões de reais, bilhões de dólares são para financiar a indústria fóssil. São para financiar a indústria fóssil. Então essas coisas, por exemplo, o CEO da COP28 hoje é um cara que vem da indústria do petróleo. E ele diz o seguinte, que é preciso ter um olhar empresarial para você mudar a questão climática. Eu falo, mas que olhar empresarial é esse? Se foi justamente esse olhar empresarial capitalista que nos levou a essa situação que nós estamos, de abismo, de estar praticamente na beira do precipício com o carro acelerado a toda velocidade rumo a esse precipício. Né? Então, assim, eu não vejo como você, dentro do capitalismo, resolver essa questão. Eu fico até, faço uma brincadeira, né? Porque isso aqui é um assunto muito sério. Mas, assim, o pessoal fala, o capitalismo verde. Fala, pô, mas o capitalismo já está maduro demais, são mais de 500 anos, né? São mais de 500 anos, são 200 anos de uso de energia fóssil. Nós temos tecnologia para fazer essa transição, é o que está lá no IPCC. Os cientistas dizem isso claramente. Nós temos tecnologia hoje para poder fazer, só que tem que fazer direito. Não adianta nada você botar fazenda eólica para prejudicar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham insônia, porque elas não conseguem dormir por causa do barulho. Crianças de 7, 8 anos de idade com depressão profunda. E o que ninguém toca é a necessidade de redução. Quer dizer, de frear, né? Você tem que consumir, a gente precisa consumir menos como sociedade. Exatamente. E aí também entra na questão das desigualdades. Quem consome, né?
está falando aí, né, a questão que as pessoas falam do antropoceno, né? Tem vários estudos que trouxeram isso. A humanidade está transformando, criando uma nova era geológica, né? Está modificando de uma maneira muito substantiva em um tempo muito rápido. E aí outros estudiosos vêm falando que não é antropoceno, também chamando capitaloceno, ou outro nome que evidencia que não é toda a humanidade que está operando da mesma forma, como você já citou. Quer dizer, é um modelo de civilização que, inclusive, atropela e engole os outros modelos, né, as outras formas de vida que não são poluentes, né? E agora se coloca um problema global. Quer dizer, realmente é um problema global para todo mundo, mas nem todos têm a mesma responsabilidade. Isso é coisa que até o Lula ele tem falado, né, tem se posicionado. Esse tema ganhou uma pequena evidência, uma pequena não, né, uma evidência nunca tida antes numa campanha eleitoral, isso foi dito. Sim. No caso da Colômbia, por exemplo, na vitória do Gustavo Petro, isso foi colocado até com mais força, né, do que aqui no Brasil. Agora temos a volta da Marina, tem a criação, né, o fortalecimento de instituições para tratar disso. Como é que você vê essa questão toda, assim, né? A gente tem como lidar com essas desigualdades, né, nesse trato com a questão? A gente é uma luta que vai ainda, né, muito grande, né? A gente não, o Brasil, ele jogou 4 anos, vamos dizer assim, ou mais, né? Mas posso dizer, pelo menos de 2014 em diante, o Brasil deixou de ser um protagonista global na questão ambiental, socioambiental e climática e passou a ser um pária, né? O governo militar, o governo dos generais, né, que tem sua expressão máxima, né, no espantalho de general Jair Bolsonaro, ele, na verdade, ele transformou o Brasil num pária diplomático, num pária climático, né? E houve um acirramento nunca visto da destruição dos biomas brasileiros, sobretudo da floresta amazônica, né? Então, isso é uma coisa, são crimes de lesa pátria, de lesa humanidade, que precisam ser punidos. Não pode dar anistia para essa gente de jeito nenhum. São crimes de lesa pátria, de lesa humanidade, que não podem ficar impunes e não podem de maneira nenhuma. Isso tem que ser dito em alto e bom som em todos os fóruns. A gente não pode jamais esquecer do genocídio Yanomami, da destruição que esses garimpeiros... Aí que foi muito bom você tocar, porque os garimpeiros, por exemplo, são um bom exemplo disso, né? São miseráveis, são pessoas miseráveis, mas que são utilizados por pessoas que têm muito dinheiro, têm muita grana, não é? Porque quem tem grana para botar uma retroescavadeira lá dentro da floresta amazônica? Aviões, né? Todo um sistema operativo, exatamente. Bombas, equipamentos sofisticados. Antenas de satélite, muita coisa que custa muito dinheiro, tudo mais de 1 milhão, tudo mais de 2 milhões de reais. Uma balsa para garimpo custa de 3 a 5 milhões de reais. Você imagina, quem que tem dinheiro para fazer isso? Um pobre coitado de um garimpeiro? Não tem. Só que são miseráveis que são utilizados por essas pessoas gananciosas outra coisa, né? Você pega, por exemplo, um smartphone, né? Que todo mundo tem um. O smartphone é praticamente cobalto. Se a gente for ver a desgraça que está sendo feita no planeta, atrás de cobalto, minerando cobalto, para poder fazer smartphone e carro elétrico, que grande parte de um carro elétrico é cobalto, veículos elétricos, né, EVs, como eles chamam. Então, a lógica perversa é trocar todo ano, né? Trocar de carro, trocar de telefone. Exato. E isso não são todos que fazem. Alguns economizam anos para conseguir comprar um celular, enquanto outros todo ano compram um novo iPhone, né? Exatamente, é isso aí. Nós precisamos de Ferrari, nós precisamos de iPhone. Eu não preciso de Ferrari, eu não preciso de iPhone, eu preciso de muito pouca coisa para viver. Essa que é a grande questão, né? Então o capitalismo não faz com que muita porcaria, muita coisa que não vale nada seja produzida. E aí você gasta água, você gasta outros recursos naturais, né? O ar é poluído. Olha os oceanos como estão lotados de plástico. Gente, eu vivi sem plástico até muito recentemente e vivia muito bem sem plástico. Uma sacola de papel biodegradável, você carrega 5, 10 quilos de mercadoria tranquilamente, sem nenhum problema, não é? No entanto, inventaram plástico, como inventaram a celulose. Nós tínhamos papel de cânhamo até o início do século XX, até por volta nos anos 20, 30 do século XX. Não existia papel de celulose, não existia química fina.
não é? Não que eu seja contra a química fina, né? Eu estou dizendo assim, esse industrialismo... O modelo também, né? Porque uma coisa são Produzir o pequenas que é redes de necessário. produção, não, outra é uma Exatamente. gigantes. Então, e você tem que produzir o que é necessário para a humanidade, gente. O que é indispensável diante dessa crise. Como eu falei, nós estamos em emergência climática. Não é possível que em emergência climática a gente continue vivendo como se isso tudo fosse normal. Né? Como se a gente pudesse ter todo ano um São Sebastião da vida, né? Não sei quantos, né? Né? Hoje nós estamos com o norte do Brasil todo debaixo d'água, né? Mas nós temos também regiões como o sul do Brasil com extrema seca, não é? E aqui no Espírito Santo também nós não temos uma situação hídrica confortável. Nós estamos indo para o terceiro ano seguido de Laninha, né? Que terminou oficialmente agora, mas que deixa um balanço hídrico bastante negativo. São 3 anos seguidos de chuva abaixo da média, mesmo com toda a chuva que vem concentrada em 1, 2, 3 meses. Né? E assim, falando disso, você falou assim, a gente falou dessas questões, por exemplo, é necessário ter uma participação do empresariado, né? As indústrias precisam, sem uma solução ali, você não consegue resolver. Mas qual é o lugar deles nesse debate? Porque essa é uma questão, né? Qual é o nível de influência que o poder econômico tem sobre o poder político? Então, muitas vezes ele está acima do poder político na prática, né? Quando você olha para além das formalidades. E isso é uma questão fundamental, né? Qual que é o papel dos governos? Qual que é o papel do empresariado? Enfim. Começa, Vitor, com, por exemplo, conselhos paritários, coisa que, por exemplo, o nosso Conselho Nacional do Meio Ambiente não é paritário, o Conselho Estadual do Meio Ambiente não é paritário, o Conselho de Recursos Hídricos não é paritário. O que é paritário? Onde tem igualdade de representação entre o governo e a sociedade civil. Como hoje os conselhos são aqui no Brasil, são tripartite. Então você tem lá a representação do governo, representação dos empresários e representação da sociedade civil. Né? E na sociedade civil você ainda tem né, digamos, né, determinados ONGs que estão lá a serviço do capital, a serviço, né, enfim, que não pensam com a lógica do socioambiental, com a lógica climática, porque nós somos uma espécie, sempre faço esse raciocínio, quando eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto. A espécie humana é tida como racional, não é? E, poxa, se a gente é racional e desde 1957 se sabe que os gases de efeito estufa estão aquecendo o planeta, que esse aquecimento leva ao derretimento das geleiras, que por sua vez leva à elevação do nível do mar, que por sua vez leva a mudanças climáticas extremas que ou produzem muita chuva ou pouca chuva, muita seca. Nós estamos entrando numa crise de produção de alimentos gravíssimas, que tem outros componentes, como a pandemia, a guerra da Ucrânia, não é? Enfim, mas que também tem o componente climático, né? Nós temos cada vez mais terras desertificadas no mundo inteiro. Aqui no Espírito Santo nós temos mais de 700 mil hectares de terras desertificadas ou degradadas. E, coincidentemente, um número muito parecido de deserto verde, das florestas plantadas de eucalipto, né? Que não são florestas, são tecnoárvores. São monocultivos. Monocultivo para produção de celulose. Eu pergunto, será que a gente precisa de guardanapo de papel? Será que a gente não sabe, não tem outras... É isso que eu falo, a questão do consumo é uma das poucas coisas que nós, cidadãos, podemos regular. Né? Porque o restante depende de acordos internacionais, né? Que, né, como você falou, os políticos, na verdade, eles não passam de despachantes das grandes corporações. Então, o telespectador, além dos políticos, nós temos que pressionar os grandes acionistas das grandes corporações, porque eles verdadeiramente têm condição de fazer a mudança da matriz energética, por exemplo. Né? Tem condição de mudar os seus negócios, para que seus negócios parem de produzir quinquilharia, porcaria, e produzam coisas que sejam benéficas para a humanidade. Guerra, que é outro problema sério, tanto do ponto de vista da emissão como do consumo de recursos, que deixam de ser drenados para a recuperação
de áreas degradadas, etc., né? Você cada vez vai ter menos dinheiro para ação climática se você continuar tendo guerra do jeito que a gente está tendo guerra no mundo, né? E pelo jeito parece que estamos caminhando aí para alguma coisa parecida com o nuclear, não é? Com todo esse tensionamento das relações internacionais, né? Nós temos. O Brasil também, assim, de alguma maneira, ele é um ator global nessa questão, central nessa questão, para bem ou para mal, né? O governo Bolsonaro foi a tragédia que tem um impacto direto na questão climática, que é esse desmatamento. E a Amazônia nos coloca nesse lugar, porque a preservação dela também é fundamental, né? Por outro lado, a gente tem, por exemplo, questões super estratégias e oportunidades, que é a existência de uma estatal como a Petrobras, né? Porque ela poderia ser um gancho para uma transição energética. Quer dizer, o dinheiro que entra com o petróleo poderia ser usado para fazer essa transição. Mas isso não é feito, né? Eu defendi e aí isso. a Alemanha, quando o petróleo acabar, se o Brasil continuar assim, ele vai estar ainda, ele vai se ferrar, porque ele não vai ter nada alternativo, porque os outros países já estão muito mais avançados. E o Brasil tem a Petrobras é uma prova de tecnologia de ponta, tecnologia de perfuração em ultra profundidade, que nenhum país do mundo consegue, ou seja, o Brasil é capaz de produzir ciência, produzir conhecimento. E esse conhecimento continua levando a gente, como você falou, para esse abismo e não, talvez, construindo uma ponte, né, para atravessar. Vitor, em 2006, né, uma pena que eu não tenho aqui agora, mas em 2006 eu escrevi um artigo no auge do pré-sal, dizendo que a Petrobras tinha que cada vez mais ser uma empresa de energia e cada vez menos de petróleo. Você não tem noção de como que eu apanhei. Primeiro, o que esse sociólogo, cientista político entende de energia, não sei o quê, né? Sempre me desqualificando, as pessoas desceram o pau lá na Tribuna, na Gazeta, não me recordo onde que foi o jornal que eu publiquei esse artigo. Mas, enfim, eu estava certo em 2006. Né? Hoje é o que diz o presidente da Petrobras, que ele vai transformar a Petrobras numa empresa de energias renováveis e tal, e tal, e tal. Enfim, naquela época, eu me lembro bem, a Petrobras investiu 500 milhões de dólares em energias renováveis, né? Mais biodiesel. Né? Muito mais biodiesel e álcool do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, né? Produziu alguma coisa de energia solar, alguma coisa de eólica também, né? Foi feito algumas experiências e tal. Mas foram 500 milhões de dólares contra 2 bilhões de euros da BP, por exemplo, a British Petroleum, né? Investiu no mesmo ano de 2006 2 bilhões de euros em energias renováveis, basicamente na construção de fazendas eólicas no Mar do Norte, porque hoje estão produzindo grande quantidade de energia renovável, né? Não é sustentável. Tá? Exatamente, essa é uma questão central. Nenhuma produção de energia ela é totalmente limpa, né? O Brasil se vende muito para fora como a questão da hidrelétrica, né, e tal, mas isso é um super problemático também. Já teve aqui falando, né, até com os atingidos por barragem. Quer dizer, social e ambientalmente super complicada, problemática. Então, tem duas questões. Uma é realmente descarbonizar, é um passo importante, mas como isso vai ser feito? E a outra questão é como nós vamos reduzir esse consumo, porque aí sim o impacto vai ser menor, né? Sim, com certeza. O IPCC, eu acho que ele é muito claro no seu sexto... O IPCC é o Instituto... o painel internacional das mudanças climáticas, né? São 2.500, 3.000 cientistas do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros. Inclusive o Brasil hoje apresentou a candidatura da Thelma Krug, que é uma cientista brasileira muito renomada, para ser presidente da COP, né? Que é a Conferência das Partes. Na verdade, desculpa, estou falando bobagem. O presidente da Conferência das Partes é o CEO lá do Emirados Árabes Unidos, que eu esqueci o nome dele agora, Bin Sulaiman, alguma coisa, que diz que tem que ter um olhar empresarial para poder reverter a questão climática. Eu queria entender que o olhar empresarial é esse, é o olhar da contínua exploração de petróleo, da contínua lançamento de gases de efeito estufa, enfim. Mas o Brasil está colocando a Thelma Krug como candidata a presidente do IPCC, que é essa reunião de cientistas, né, o painel internacional das mudanças climáticas, que são um conjunto muito grande de cientistas do mundo inteiro que estuda exatamente tanto os problemas quanto as soluções. Nós estamos no 6º relatório. Cada relatório desse tem de 6 a 10 mil páginas, para você ter uma ideia. Eu acabei de vir
de estudar aproximadamente dessas 6.000 páginas aí, algo em torno de 3, 4 mil, que é a parte de adaptação e mitigação, que é onde eu tenho me detido mais os meus estudos, né? Como funcionário público que eu sou, né? E uma coisa que é muito claro, que é dito muito claramente, tem solução tecnológica para fazer a transição energética. Demanda grandes investimentos. E eles não apontam, desculpa, eles não apontam a tal da captura de carbono, que foi contrabandeada no último relatório, né, mas que agora não teve uma linha na atualização que saiu agora em março, dia 20 de março, publicado dia 20 de março de 2023. Não tem uma linha sobre captura de carbono, nem no relatório para tomadores de decisão e formuladores de política, e nem no relatório completo. Né? Que esse relatório de 38 páginas ele é muito perigoso, né? Que as pessoas normalmente ali eles colocam aquelas questões assim, chavões, né? E que são acordos diplomáticos, porque partes é isso, conferência Sim. das partes é isso, né? Quer dizer, mas lá no IPCC as partes têm influência, mas lá os cientistas é que têm a voz, né? Então lá eles escrevem, por isso que eu estou falando, é um perigo você ler só as 38 páginas, né? Você tem que ler o relatório como um todo, que lá que eles apontam soluções de adaptação, de mitigação. Hoje mesmo eu mandei para você, né, a Tomorrow City, né, que mostra lá a questão das cidades flutuantes, né? As Ilhas Maldivas já tem todo um projeto mais avançado, e também a Coreia do Sul, né, que também tem projetos nessa área, tudo baseado na Holanda. A Holanda é o país assim, modelo nessa área de conviver com o mar, né? Tanto de ganhar espaço do mar, quanto de conseguir conviver com a elevação do nível do mar, porque lá eles são os Países Baixos, né? Então, quer dizer, eles têm toda uma tecnologia centenária, de mais de 300, 400 anos de convivência com a elevação do nível do mar. Né? Então, assim... Seria muito bom para Vila Velha, por exemplo, hoje, que é a cidade que está embaixo do nível do mar. Né? Vila Velha, também, Serra também. O litoral do Espírito Santo, você vê, o estado do Espírito Santo, agora o governo do estado, está gastando quase 70 milhões de reais lá em Meiaípe, para fazer o engordamento da praia de Meiaípe, que foi toda devastada, toda comida pela erosão. Nós temos outros pontos com erosão em toda a cidade. E aí eu falo para você, as soluções baseadas na natureza, que é uma das coisas que é apontadas no sexto relatório, e agora mais ainda ressaltado na atualização, não é que os cientistas dizem claramente que só a chamada tecnologia cinza, né? Quer dizer, que são obras de contenção, com concreto, aço, etc., e só isso é insuficiente, que nós precisamos recuperar a natureza, recuperar os ecossistemas, recuperar os biomas, como você falou... Tecnologias verdes, né? Exato, é o que eu falo, né? Quer dizer, não existe melhor máquina de captura de carbono do que você plantar uma árvore de um bioma nativo. E aí, quando você fala na Amazônia, nós temos que recuperar o cerrado, nós temos que recuperar a Mata Atlântica. Nossa, verdade, 92% devastada. Né? E sem ela a gente não tem água, gente. Como que nós vamos viver sem água? E aí, se você for pensar que só uma empresa, né, como a Suzano, ela consome o equivalente a 3 milhões de pessoas. A população do Espírito Santo ela é estimada em 4 milhões e 200 mil habitantes. Só uma única empresa consome o equivalente ao consumo humano de 3 milhões de pessoas, ou seja, de 80% da população do Espírito Santo. Uma única empresa consome mais de 250 mil metros cúbicos de água por dia. Né? Então, é isso aí, as pessoas não pensam, elas ficam zangadas porque chove. Né? E assim, nós não temos uma barragem aqui no Rio Jucu, por exemplo, nós temos uma barragem que não foi feita para isso, lá em Rio Bonito, né, que é usada em períodos críticos, né, como barragem, né, porque deixa de produzir energia, já devia ter deixado há muito tempo, na minha opinião. E já deveria ter sido construída a barragem aqui no Rio Jucu, que nós temos um problema sério aqui na Grande Vitória. Já somos 2 milhões de habitantes aqui na Grande Vitória, metade da população do Espírito Santo está aqui na Grande Vitória. Nós temos o Rio Jucu, o Rio Santa Maria da Vitória e o Rio Reis Magos, que está sendo, né, também utilizado no abastecimento da Serra. Então, é crítico a situação nossa. Né? O Rio Doce, que é o grande rio que tem aqui no Espírito Santo, foi totalmente destruído pela Vale, pela BHP, pela Samarco. Né? Então, né, nós temos problemas muito sérios aqui de abastecimento de água. Né? E Vitor, todos os arranjos produtivos nossos são
hiperconsumidores de água. Não é só o arranjo produtivo da celulose, não. Né? O arranjo produtivo metal mecânico, ele é hiperconsumidor de água. Se você for ver lá no complexo de Tubarão, tem mais de 200 poços artesianos que além da água do mar que a ArcelorMittal pega para poder usar no seu processo industrial, a dessalinização, né, da água do mar que é feita lá em grandes quantidades, que de certa forma é um problema menos, né, porque essa água deixa de ser retirada do Rio Santa Maria da Vitória, mas a Vale, não, a Vale, além de usar a água do aquífero da Grande Vitória, né, do lençol freático, que pertence a todos os moradores da Grande Vitória, ela também utiliza a água do Rio Santa Maria. Não é? Então, é um concorrente direto. Lá no sul, nós temos a Samarco, né, usando a água do Rio Benevente. Né? E é isso. Né? Nosso, por exemplo, se você for pensar, café é água, rocha ornamental é água, né? Não tem nada que não seja água. O Brasil exporta, devido à nossa posição na chamada Divisão Internacional do Trabalho, né? O Brasil, como sendo um grande provedor mundial de commodities, nós exportamos cerca de 130 trilhões de litros de água por ano embutido nas commodities. Tá? E aí? É aquela coisa que você fala, por exemplo, muito do agro, né? O agro gera divisa, gera recursos, mas esse cálculo é um cálculo meramente econômico que desconsidera os impactos sociais e ambientais. A galera fala que se você fosse colocar no papel ali, né? Essa conta seria negativa. Estou dando números, 130 trilhões de litros de água por ano embutido na carne, embutido na soja, embutido no aço, embutido no minério de ferro, não é? Embutido em todos os minerais que são extraídos aqui do Brasil. Para extrair minério, você precisa de grandes quantidades de água. Não é? Para minerar, você não minera sem água. Né? Você não, né? O ouro, então, nem estou falando de ouro, estou falando de outros minerais. Mas, enfim, né? As saídas são essas. A gente precisa de que as pessoas elas se empoderem desse tema, né? Para poder cobrar dos políticos e daqueles que mandam nos políticos, né? Que são os grandes executivos das grandes corporações, os grandes acionistas das grandes corporações, ação climática já. Não tem mais o que esperar. Né? Nós precisamos urgentemente recuperar as matas ciliares, né? Mata ciliar do Rio Jucu. O Rio Jucu, até Viana, ele é muito bem preservado. O problema é de Viana para baixo, onde ele é um esgoto a céu aberto. A água, o ponto de captação da água do Rio Jucu é totalmente impróprio. É justamente onde ele está na pior condição. Mas por quê? Porque a gente não tem uma barragem lá em cima do Domingos Martins. Então, parece que eu estou fugindo do tema mudança climática, mas eu estou falando, a minha principal preocupação, eu não sou cientista, sou um autodidata, eu gosto de falar sempre isso, mas de tudo que eu já estudei, o que eu mais me preocupo é com o calor, o aumento do calor aqui no Espírito Santo, o aumento do número de dias quentes, com o aumento da temperatura. Né? Nós temos, por exemplo, 58 mil pessoas aqui em Vitória, números do cientista Carlos Nobre, que foi dado exatamente no dia que ele foi fazer a palestra lá na prefeitura sobre o trabalho que ele está fazendo na área de consultoria aqui, né, do plano diretor de mudanças climáticas do município de Vitória. São 58 mil pessoas que vivem em área de risco aqui de geológico. Né? Isso na capital. Só que, pensa bem, quantas pessoas que são idosos, que são vulneráveis e que não têm recurso, por exemplo, para ter um ar-condicionado ou um ventilador, que seja, ou dinheiro para pagar a conta, ou uma condição elétrica na casa que possibilite o uso desses equipamentos, né? Ou esse conjunto de coisas. Por exemplo, né? Isso deveria ser uma atribuição da Secretaria de Ação Social, das Secretarias de Ação Social dos municípios, ter mapeado essas pessoas vulneráveis, né, que precisam de ajuda do poder público para conviver com dias de extremo calor. A atuação intersetorial é fundamental, né? É mais grande que desafio porque é difícil, Vitor, né? É interseccional, porque os mais pobres são os mais vulneráveis, são os que mais sofrem com os eventos climáticos extremos. Você está entendendo? Então, quando eu falo da questão do calor, eu me preocupo muito, porque eu vejo muitas cidades do mundo inteiro onde existem estruturas governamentais voltadas para isso. Voltadas, por exemplo, para poder levar pessoas para centros comunitários onde tem climatização.
Isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem Miami, tem isso, Nova York tem isso, outras cidades têm isso, né? A gente, você tá maluco e tal. Não, cara, no último verão, no hemisfério norte, 20 mil pessoas morreram em ondas de calor. Isso, eu estou falando do hemisfério norte, né? Quer dizer, eu não sei quando. A gente está muito despreparado para essas coisas aqui. Não só para chuva, mas também para secas. Nós estamos muito despreparados. Nós precisamos preparar a nossa população. Nossas crianças precisam ser conscientizadas disso, para que elas, né, possam, de alguma maneira, estar, sabe, sendo criadas em uma visão cooperativa e não competitiva. Né? E, enfim, né, a gente precisa mudar essa cultura, porque como eu falei, o capitalismo tem 500 anos. Né? Ele não se preocupou com o socioambiental e com o clima. Né? Então, se nós queremos continuar sobrevivendo enquanto espécie e para isso a gente precisa de ter biodiversidade, porque o ser humano não vive sem as outras espécies, né? Principalmente sem as florestas, né? sem os bichos que nela vivem, que não adianta nada você ter floresta oca. A floresta oca ela vai morrer em pouco tempo, porque são exatamente os bichos que são os biodispersores, são eles que fazem as florestas continuarem a ter novas mudas e tal, e, né, enfim, continuarem a crescer as árvores, capturar carbono, gerar água, né, porque é esse ciclo, né, do mar para a terra, da terra para o mar, é isso que manteve a vida humana no planeta durante milhões de anos. E como eu falei lá atrás, no início da entrevista, nós nunca tivemos 420 partes por milhão. Só há 6 milhões de anos atrás, quando não existiam as espécies que vivem na Terra hoje. É uma questão assim, central, você fala dessa importância da mobilização social e uma contradição é que o tema é urgente, é alarmante, porém não mobiliza as pessoas. A gente teve talvez o caso da Greta Thunberg, né, que é a menina lá da Suécia, se não me engano. Suécia, que, enfim, ativista tem suas controvérsias e tal, mas assim, uma jovem, ela não era nem adulta na época, ela né? Tinha 16 anos. 16 anos quando ela começa um movimento que chama atenção para essa questão e ela fala algumas verdades para essa galera aí do poder que está, na verdade, brincando com isso, né? Não está levando a sério. Mas, assim, tem algumas iniciativas trabalhando com juventude, com a formação de juventude, que você vê, principalmente organismos internacionais, né? Na formação de líderes, mas ainda é um tema que não consegue ecoar com a necessidade, com a urgência, com a importância que esse tema tem. Eu discordo de você, Vitor, sabe por causa de quê? Se você pegar o filme que tem na Netflix, viu, gente, chamado Juventude pelo Clima, e Off versus Gov, tá? Esse filme vai mostrar que em 2015, né, em pleno governo do Obama, que é tido como um presidente ambientalista, né, progressista, verde, eu tenho uma visão completamente diferente dele, acho que não, é o cara da guerra, do petróleo, de muita sujeira. Os jovens dos Estados Unidos, de 21 estados dos Estados Unidos, um jovem de cada estado desse, entrou na justiça, e agora eu não vou me recordar o estado, eles conseguiram vencer em primeira instância, colocando, quer dizer, dizendo que o governo era responsável, porque ele financiava a indústria do petróleo, então ele era responsável pela destruição da qualidade de vida e do futuro desses jovens. Então eles estavam pleiteando que o governo fosse responsabilizado, né? E em primeira instância a juíza deu o ganho de causa, né, aos jovens. A máquina estatal do governo americano se voltou totalmente contra os jovens. Se voltou totalmente... Eles fizeram todo tipo... Vejam o filme lá. Até hoje, a Suprema Corte ainda não julgou esse caso. Exatamente por causa das diversas... Da utilização da máquina governamental contra os jovens, contra o direito, contra o direito ao futuro, né? Não, contra o direito, que eles usaram artifícios impensáveis no processo. Entendeu? Já era para esse processo ter chegado à Suprema Corte há muito tempo, mas eles fizeram todo tipo de artifício, usaram a máquina estatal. Né? Recentemente, o presidente Biden, que muitos falam aí que ele é ecologista, ele permitiu que fosse explorar petróleo no último santuário existente no Alasca, gente, em plena emergência climática, além de ajudar lá os ucranianos a soltar bomba doidado, lá, prolongando a guerra contra a Rússia cada vez mais, ele ainda autorizou a destruição do último santuário do Alasca.
para explorar gás, petróleo e gás. Então, sabe, como você falou, os políticos, eles não passam de despachantes dos grandes acionistas das grandes corporações. Isso de uma maneira geral. Né? De uma maneira geral. Não estou aqui, né, fulano, Beltrano. Tem suas exceções, não né? tem, não. Não tem. Infelizmente, todos eles são isso, porra. Né? Você pode observar que o político entra no poder, ele tá sempre operando para a grande corporação. Está sempre operando para a grande corporação, porque no frigir dos ovos, na hora de que precisa de dinheiro para a campanha, quem tem dinheiro são os grandes empresários, são os grandes banqueiros e tal. E mesmo que seja proibido dar, né, a empresa dá, mas o cara é a pessoa física que dá dinheiro. Né? Então, enfim, né, de uma maneira ou de outra, eles controlam o processo eleitoral e controlam os governos. Né? Senão, a gente já teria tido mudanças significativas, Vitor. Agora, na minha percepção, essa campanha eleitoral do Lula foi a que mais colocou isso em evidência. Você acha que há algum... O que a gente pode esperar desse governo Lula? Você acha que há como avançar? Quais são as contradições e limitações? Tem muitas contradições, né? Principalmente o agro. Né? O poder do agro. O agro é que é o problema, porque se não, eu acho que o agro é o problema, por quê? Porque nós não precisamos de derrubar nenhuma árvore para aumentar a produção agrícola do Brasil. Isso, todo mundo, 90% das pessoas que mexem com agricultura sabem disso. Né? Talvez tenha lá um percentual de 10%, 20% do agro que acha que tem que desmatar a Amazônia e tal, o Cerrado, até o fim, para continuar expandindo a fronteira agrícola. Mas eu acho que a grande maioria dos empresários no Brasil agrícolas sabe que isso é impossível, que não há necessidade. Né? E que nós temos muito dinheiro para ganhar, com o contrário, com reflorestamento. Né? Com reflorestamento de espécies nativas, com reflorestamento inclusive de outras espécies, não de exóticas, mas de forma controlada e não em cima dos biomas. Né? Por exemplo, o bioma amazônico tem que ser recuperado com as espécies amazônicas, o bioma do Cerrado tem que ser recuperado com... E a Mata Atlântica, o Pampa, não é? Os 6 biomas brasileiros precisam de serem recuperados com espécies nativas. Né? O que eu falei, por exemplo, né? Recentemente teve o negócio do caranguejo, né? Dizem que são milhares de caranguejos ou não. Eu não estava lá para ver. Que era Guaiamuns também. Sim, depois, né? Pode ser Guaiamum, o que for, gente. Ali é a última restinga de Vitória. Você fala que teria sido o impacto das obras também que acontecem ali, né? Na divisa da Serra, perto do aeroporto. Sim. Isso afetou. No Manguezal, né? Ali, com certeza. Pode sim, né? É muito emblemático, né? Os crustáceos que aqui habitam há tanto tempo. De andada. Exato. A gente estava em período de andada também. Eu digo assim, o emblema da situação é incrível, né? E eles pararem um avião, né? Que é o símbolo dessa era. Aliás, parado isso, né? por esses... Um dos estudos que eu vi hoje, que eu separei até mandei para você, é sobre exatamente isso, né? Quer dizer, os malefícios da aviação. Né? A aviação ela produz muito mais gases de efeito estufa e tem um problema muito maior do que se havia pensado. Né? Outro problema sério, muita gente gosta de cruzeiro marítimo. Né? Os cruzeiros marítimos, além do bunker, né, de navio, que é um dos óleos que mais polui, que tem maior, né, pegada de metano, inclusive, de óxido nitroso, né, também, além do carbono, né, nós temos o problema da degradação, porque as pessoas, esses navios, né, eles despejam tudo no alto mar, né, então vão matando todas as espécies marinhas, é um drama, a ação humana na Terra, ou nós entramos num decrescimento, né, a gente tem que, muitos setores têm que parar. Não podemos continuar produzindo porcaria. É o que eu falo. Volto sempre a falar, a pessoa fala que eu tenho... não é só Ferrari, é BMW, essas coisas todas que são consumidas. Agora vêm esses veículos elétricos. Gente, é uma tragédia da forma como isso está sendo colocado. Nós tínhamos que, por exemplo, estar investindo no transporte de massa elétrico, para despoluir as cidades, que seria uma das formas de você diminuir as emissões nas grandes cidades, nas metrópoles. E o uso de não motorizados tambem, né? Sim, eu estou falando, mas no caso, né, específico, né, por exemplo, ônibus elétricos, metrô, trens de grande velocidade, elétrico, enfim, tudo que puder botar em cima de trilho, né, é muito melhor do que em cima de roda, né, que você vai ter como eletrificar. Né? E a eletricidade tem que ser de fonte renovável. Não adianta nada ser das matrizes fósseis.
né? Então, né, saída tem, né? Basta que, aquilo que eu falo, né? Tem que ter vontade política, tem que ter dinheiro, né? Não adianta só ter vontade política, né? Se não tiver recursos, né? E, como eu falei, os grandes acionistas das grandes corporações precisam ser pressionados pelas pessoas, porque eles têm poder de mudar isso, né? A Vale, por exemplo, já poderia ter uma matriz eólica há muito tempo. A ArcelorMittal já poderia ter uma matriz eólica há muito tempo, já que, né, de acordo com o Atlas Eólico do Espírito Santo, nós temos uma grande abundância de ventos propícios à produção de energia eólica a 300 quilômetros, 350 quilômetros aqui da nossa costa. Né? Então, ou solar, né? Ou solar, não falta sol no Espírito Santo. Nós temos aqui, certamente, 70%, 80% dos dias do ano com sol. Né? E cada vez vamos ter mais, pelo que as projeções indicam. Né? Então, nós precisamos tirar esses projetos do papel, né? E colocar isso em funcionamento. Né? Nas cidades, como eu falei, eletrificar o transporte de massa, penalizar fortemente o transporte individual, né? Principalmente a movida de energia fóssil. Na época, o João Costa propôs o VLT, né? Isso acabou sendo abortado. Na época era o Polar Tung, que era mas foi abortado por quem? Pela FETransportes, pela CETURB, né? Enfim, né? As empresas de ônibus, que são altamente poluentes. Nós temos uns 4 ou 5 ônibus elétricos aqui na Grande Vitória em circulação. Talvez tenha um pouco mais. Mas a gente não vê, né, uma mudança acelerada nisso aí, né? E nós precisamos acelerar. Exato, parece tudo muito tímido, né? Nós estamos em emergência climática, Vitor. Emergência, gente, emergência. Não estamos não, vai acontecer no final do século, tudo. Veja bem, como falei, eu sou um autodidata, mas eu estudo muito, eu leio muito. De tudo que eu li, uma das coisas que mais me impressiona é o seguinte, que a velocidade que isso está acontecendo, né? Tudo, quando eu comecei a estudar isso lá em 1992, na Rio 92, que foi quando eu tive o primeiro contato e a partir daí foi sistemático com essa questão socioambiental e climática, né? Mais climática, socioambiental agora é mais recente, né? Que é colocar o homem no centro dessa questão toda, que parece que nós estamos falando aqui dos caranguejos. Nós estamos falando dos caranguejos, que sem os caranguejos a gente não vive, mas todo o tempo do meu raciocínio a minha preocupação é a manutenção da espécie humana aqui na Terra, porque isso não está garantido mais há muito tempo, né? Nós estamos em séria ameaça de extinção, junto com as outras espécies todas, à medida que a temperatura ela sobe, na medida em que a cada fração dessa, né, 1,1, 1,2, quer dizer, eu tenho praticamente certeza que nós já estamos em 2,0, mas o Acordo de Paris diz que nós não podemos passar de 1,5. Né? Eu, infelizmente, acho que nós já estamos lá perto de 2 hoje. Né? Então, as ações, a gente precisa de muita velocidade para reverter essa emergência climática. Né? E de ação, não se reverte com inação. Né? E a juventude, eu fico impressionado, a juventude está sendo, não é o futuro dela que está sendo rifado, não, é o presente, nós estamos falando do presente, não estamos falando daqui a 20, 30 anos, não, nós estamos falando de coisas que no início eram pensadas para o fim do século, que estão acontecendo hoje, estão acontecendo agora, nos anos 20, não é? Então, é isso aí. E no Espírito Santo, como é que você observa, como é que você avalia a atuação do poder público, seja estadual ou municipais, atualmente? É muito fraca, né, Vitor? Vamos falar a realidade. A Política Nacional de Mudanças Climáticas é de 2007. Tá? O nosso atual governador foi o relator da comissão mista, né, de senadores e deputados que redigiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Né? E a nossa política estadual de mudança climática é de 2009. Né? Então, o que foi feito de lá para cá? O engordamento da praia de Meiaípe, né? São muito poucas coisas. Nós não temos, por exemplo, um plano de ação climática do Estado, nem da Grande Vitória. Agora que Vitória está contratando um consultor, né, um consultor que vai fazer o plano diretor de mudanças climáticas. Né, mas os outros municípios todos não têm nada parecido. O Estado agora criou, né, um fundo,
né, para os municípios aí de alguns milhões de reais e tal, mas me preocupa muito a capacitação dos municípios de fazer projetos, né? E que projeto foi aquilo que eu falei? Tudo muito é baseado em obra de contenção, concreto, asfalto, rede de drenagem. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, não. Só que eu acho que isso não resolve o problema. Eu já dei uma entrevista para Fernanda Kozelmenko, para o Século Diário, falando sobre isso, né, longamente. Né? A gente precisa recuperar a natureza, precisamos recuperar os biomas, precisamos recuperar os ecossistemas. Não dá para a gente continuar, por exemplo, o manguezal, né? O mangue é considerado o carbono azul, é a floresta que mais captura carbono, é a floresta de manguezal. Nós temos que replantar os manguezais que foram, né, aniquilados aqui na Grande Vitória. Se você for pensar de Vitória daqui para lá, para Bento Ferreira, era tudo mangue, né? E nós temos o quê? A beira-mar aqui na frente da gente. Você está entendendo? Que foi construído em cima do manguezal, que teimosamente você pode ver que as árvores de mangue ao longo vêm crescendo ao longo aqui da beira-mar, elas não foram plantadas, não, elas vieram pela resiliência do manguezal. O mangue tem uma resiliência impressionante, é uma coisa incrível. E também ele se regenera com muita facilidade. É preciso que a gente cuide disso. É preciso que a gente refloreste as matas ciliares dos principais rios, recupere o Rio São José, por exemplo, lá no noroeste do Espírito Santo. É um rio que corta 9 municípios do noroeste e deságua do Rio Doce. Se a gente reflorestasse as matas ciliares do Rio São José, a gente ia levar uma água de melhor qualidade para o Rio Doce, que ia acabar, de alguma maneira, melhorando a água do Rio Doce. Você está entendendo? Então, a Terra é um organismo vivo. Se a gente não pensar dessa forma e for cada vez colocando solução de concreto, solução de aço, nós não vamos sair desse atoleiro de jeito nenhum, não vai ter recurso para isso. É muito mais barato recuperar a natureza. É muito mais barato recuperar a natureza do que tentar conviver de uma forma que não é natural. Né? Eu acho que por aí. Você fala as nativas, justamente isso, né? A resiliência que as plantas têm, a adaptação total a esse ecossistema, porque elas são dali. Não é algo de fora que tem outra característica. Outro dia eu vi uma cientista norte-americana, é uma negra fala muito bem, muito bonita, Brown, Mrs. Brown, ela falou assim, você quer saber o que é a melhor coisa para poder conviver com ciclone, um furacão? Olha o que ela falou, hein? Ela está lá nos Estados Unidos, né? É uma realidade cada vez mais premente lá, ciclone, furacão direto, o ano inteiro, né? Antes tinha temporada, agora a temporada é o ano inteiro. Eles têm no inverno, no verão, estão tendo ciclone para tudo, para dar e vender, né? E ela falou, a melhor coisa para conviver com ciclone são os manguezais. Refloreste, recupere seus manguezais. Ela estava falando para a gente do mundo inteiro sobre adaptação. Adaptação e elevação do nível do mar. Aqui a gente tem duas questões em Vitória, nos manguezais, já fiz algumas, né, reportagens passando por lá. Poluição, que é inúmera, e a navegação ali das lanchas, dos jet skis, que são um problema também que afeta, né, a fiscalização no manguezal, né? É muito ruim, muito fraca, infelizmente, né? E um dos maiores manguezal urbanos do Brasil, né? Que a gente tem aqui e é pouquíssimo valorizado. Muito pouco, muito pouco. Mas assim, para terminar, você falou que, né, tem estudado muito a questão da adaptação e da mitigação. Queria que você trouxesse aí bons exemplos para a gente, seja daqui ou de fora, eu acabei de falar boas agora, iniciativas. Para mim, o melhor é recuperar a natureza. E o manguezal, no nosso caso, já soluções baseadas na natureza. Eu estou convencido disso. E isso também é a visão dos cientistas. É isso que eles dizem lá no AR6, reforçaram agora nessa atualização que foi feita no dia 20 de março, que foi publicado no dia 20 de março. Né? As soluções baseadas na natureza estão assim. Hoje é o cardápio principal que os cientistas do IPCC recomendam. Né? Agora nós temos, por exemplo, como eu falei, né? Tem lá na Coreia do Sul uma experiência de fazer as cidades flutuarem. Né? Tem bairros já na Holanda, com 100, 200 casas que flutuam. Né? São soluções de pequena escala ainda. Né? Elas flutuam no sentido que elas oscilam de acordo com o nível. Exatamente. Como se fosse a questão dos terremotos, por exemplo, que você cria... Os prédios são feitos, né, para aguentar um determinado... Aí no caso as casas são feitas para flutuar. Né? Então, por exemplo, a maré está baixa, a casa baixa, a maré sobe, a casa sobe.
né? Eles estão fazendo cais também flutuante para poder se adaptarem com a questão dos portos, uma vez que os holandeses têm grande proeminência nessa questão portuária. Nós também temos, né? Muitos portos importantes. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, existem soluções que eu estou falando. Eu sou adepto das soluções baseadas na natureza, né? Até porque as demais custam muito dinheiro. E a gente não sabe até que ponto que essas coisas elas dão certo, né? Tem uma outra questão também, né? Sair da linha da costa, que eu acho que é muito mais plausível para um país pobre como o Brasil. Você está entendendo? Você, por exemplo, nós sabemos que tem cidades inteiras aqui que estão condenadas. Nós mesmos estamos falando de uma cidade, né, que é uma ilha. Né? A última maré de Cisígia que teve aqui me assustou. Eu, quando fui daqui do centro de direção, né, a beira-mar, que eu me deparei com o terminal Dom Bosco ali, o ex-terminal Dom Bosco, olha, sinceramente, eu nunca vi a água tão alta, tão cheia, né? Qualquer chuvinha que tivesse alagava bairros inteiros aqui de Vila Velha, de Vitória, não é? Aqui em Vitória tem uma infraestrutura melhor, nós temos as estações de bombeamento, mas mesmo com aquela maré alta daquele jeito, eu tenho dúvidas se a estação de bombeamento teria eficácia numa chuva, né, de grandes proporções. Uma chuva de 100 milímetros, por exemplo, ou mesmo de 50 milímetros, que fosse muito intensa, não fosse distribuído ao longo do dia. Né? Então, é isso que nós temos que pensar, gente, sabe? Eventos climáticos extremos são o novo normal. Né? Tanto faz ser chuva excessiva, quanto longos períodos de seca, como frio extremado, como calor também intenso. Né? Isso é o novo normal. Nós temos que pensar que nós precisamos nos adaptar a essa situação. Né? E eu não conheço nada melhor do que recuperar a natureza. Né? E aí implica que a gente pensa mudança climática muito pensada na cidade, também no urbano, que a gente está com concentração populacional, mas também, acho que você falou, relaciona um pouco, né, de sair da linha da costa, pensar o rural, né? Lógico. Pensar a reforma agrária, pensar reflorestamento, agrofloresta, quer dizer, formas que sejam produtivas e regenerativas. Ó, em 2008, olha só quanto tempo atrás, eu acompanhei lá na África do Sul, em Johannesburgo, na África do Sul, a conferência dos cientistas do clima e agricultura. A síntese da IAASTD, IAASTD em português, né, era o seguinte: produzir no território para consumir no território. A síntese era essa, ou seja, temos que abandonar o agronegócio monocultor de larga escala e produzir alimentos no sistema agroflorestal, agroecológico, né? Quer dizer, produzir no território para consumir no território, produzir sem fertilizante químico, sem adubo químico, sem tudo natural e para consumir ali, sem você ter que transportar longas distâncias, né? Você não ter que emitir por ter que transportar alimento. Você cortar as cadeias e fazer a circulação ser cada vez mais local. Exatamente. Não só a circulação das mercadorias, como das pessoas, né? Sim. Porque criar formas de que isso seja mais próximo. Como eu te falei, saídas tem. Nós precisamos é que quem está no governo tenha um olhar socioambiental, um olhar climático e não um olhar empresarial. Infelizmente, os governos, tanto no governo federal, governo do estado, dos municípios, são voltados exclusivamente para poder atender às necessidades do mundo do capital. Eles não estão preocupados com o mundo do trabalho, nem muito menos com o socioambiental e com o climático. Né? Essa que é a grande questão. Nós precisamos fazer com que o povo pressione os políticos e também os grandes acionistas das grandes corporações para que eles parem de brincar, né, com a vida das pessoas e encarem essa situação de emergência climática que a gente vive, que é gravíssima. As espécies estão em extinção. Eu não falei aqui, né? Tem uma relação enorme aqui de coisas que já estão acontecendo. Eu vou só passar o bolho aqui para as pessoas terem uma noção, para vocês terem uma ideia. São listas imensas, né? Ó, os 40 principais impactos das mudanças climáticas. Chuva ácida. Estão pensando que não tem aqui na Grande Vitória, não? Tem muito. Proliferação de algas. A gente está vendo lá agora a situação lá, né, entre o Caribe e a Flórida. Como é que está? Cinzas e fumaça. Abelhas morrendo e perda de polinização. As pessoas não têm ideia da gravidade do que é isso. Sem abelha não tem agricultura, não tem comida. Tem alimento na mesa. Né? Refugiados climáticos e imigração. Nós temos aproximadamente 400 milhões de refugiados climáticos em todo o mundo, de acordo com a ONU.
de acordo com a ONU. Quer dizer, mais do que a população brasileira, quase o dobro da população brasileira de pessoas, inclusive muitos aqui no Brasil. Quando a gente fala em refugiado climático, parece que é só lá no Afeganistão. Não, aqui no Brasil. Quantas pessoas lá no Maranhão hoje estão fora de casa? Quantas pessoas, né, que ainda estão lá em São Sebastião fora de casa? Né, da última chuva aqui no Espírito Santo. Enfim, branqueamento de corais, quebra de colheitas, desmatamento, desertificação, doenças, pandemias, tanto em plantas quanto em animais, secas, secagem de lagos, rios, poços, nascentes, deslocamento do eixo da terra, terremotos, tsunamis, vulcões, frio extremo, calor extremo, enfim. Né? São muitos, são pelo menos 40 principais impactos. Nós temos aqui as espécies, né? Todas as espécies que já estão, nós podemos dizer que estão em extinção. A gente né? pode colocar aí também os links, né? Tem descrição. Uma farta bibliografia que eu passei para você aí e você pode colocar à disposição do telespectador da TV Século, né? Porque é muito importante que as pessoas tomem consciência de que nós estamos vivendo uma emergência climática. E emergência é uma coisa que tem que ser tratada com ação já. Bom, com essa mensagem, com esse chamado, né? A gente vai terminando aqui. Agradecer a Zé Marques Porto pela presença, pela contribuição. Essa foi mais uma entrevista do século. Toda quarta-feira, às 18h30, nós estamos no ar. Produção e locução de Vitor Taveira. Apoio técnico do Cauã Elmer. E Estúdio 42B. A gente volta em breve com mais temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo. Lembrando para você nos seguir nas redes, YouTube, plataformas de áudio, curtir, compartilhar, comentar, ajudar aí a fortalecer nossa imprensa independente, alternativa, e lembrar também para você entrar lá no seculodiario.com.br que todo dia tem novidades, análises, notícias e informação. É isso, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.